Bem-vindos ao Haja Saúde, o podcast da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, que lhe dá a conhecer o mundo da saúde de forma descomplicada e informativa. Aqui vamos desvendar os mistérios do corpo humano, entender doenças, desmistificar mitos e recolher conselhos para uma vida mais saudável e feliz. Se já se perguntou qual é a diferença entre uma constipação e uma gripe, como prevenir doenças, como emagrecer de forma segura ou que tipo de exercício físico deve praticar, este podcast é para si. A cada episódio, um tema diferente da saúde, em conversa com profissionais de diversas áreas da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Sente-se confortavelmente neste consultório e acompanhe-nos nesta jornada pela saúde. O Haja Saúde está de volta para mais um episódio. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Filipa Melo, desta vez e para este episódio com esta voz bastante rouca. Sejam muito bem-vindos. Sabiam que metade de todas as perturbações de saúde mental começam antes dos 14 anos? É um dado que muitas vezes nos passa ao lado, mas que nos mostra como os primeiros anos de vida são determinantes. A saúde mental não é apenas coisa de crescidos. As crianças também sentem ansiedade, tristeza e stress, mesmo que nem sempre o consigam expressar por palavras. Às vezes, aquele comportamento mais difícil ou uma simples dor de barriga antes de irem para a escola podem ser a forma que encontram para nos dizer que algo não está mesmo nada bem. O Haja Saúde de hoje é dedicado precisamente à saúde mental infantil. Para falar sobre este tema, senta-se no consultório Mariana Farinha, pedopsiquiatra que integra a equipa de pedopsiquiatria da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo, a funcionar nos hospitais de Tomar e Torres Novas. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceitado. Está aberto o consultório. Vamos lá. Haja saúde. Doutora, eu comecei por assumir que a minha voz está muito rouca. É evidente, não é? Todos ouvem. E posso começar por aqui porque as crianças nem sempre têm o vocabulário para dizer estou ansioso ou estou deprimido. Quando a mente não está bem, de que forma é que o corpo da criança costuma falar connosco? Às vezes os próprios adultos, existe esta dificuldade, não é assim tão pouco comum num serviço de urgência ver um homem adulto a dar entrada com uma dor torácica, acha-se que é um infarto, faz os exames todos e não é, e às vezes é ansiedade. E nas crianças isto ainda é mais comum, não é? As típicas dores de barriga são super frequentes ali então em idade escolar, muitas vezes mais nas meninas, esta parte mais dos sintomas somáticos, muito típico, por exemplo, também durante o fim de semana e ao domingo vem a dor de barriga, à noite vem a dor de cabeça, vem a dificuldade de dormir, não identificam nada, não há nenhum fator, não há nada, está tudo bem, pronto, é muito comum. Nos meninos que estão sempre irritados, estão sempre zangados, que qualquer coisa partem, batem, respondem, e muitas vezes por trás está aqui um sofrimento, sim, que eles não são capazes de Verbalizar. Exatamente. O que é para as pessoas todas perceberem somático e psicossomático? Sintomas somáticos são sintomas físicos, não é? Que depois há uma investigação etiológica, fazem-se vários exames e não arranjamos aqui um motivo físico e, portanto, achamos que a causa base é a ansiedade e que lá está o corpo, quando a mente cala, o corpo fala, não é? Há muito isto. Ou seja, a linguagem do corpo para traduzir um mal-estar mental. Para começarmos pelo básico, afinal, o que é isso de saúde mental infantil? Como é que conseguimos medir se a criança está bem, tanto a nível individual como olhando para o panorama nacional, ou seja, a criança portuguesa? Sim, saúde mental infantil, isto é muito vago, é um bem-estar emocional, psicológico, social das crianças, tem a ver com a forma como elas pensam, como se sentem, como se comportam, como brincam, como interagem com o mundo à sua volta, não é? E isto desde o nascimento até à fase final da adolescência. A saúde mental é tão importante como a saúde física, não é? E uma interfere com a outra. E influencia diretamente o desenvolvimento, a aprendizagem, as relações, a forma como a criança se vai relacionar
com o mundo, não é? E impacta também depois isto na vida adulta. Portanto, que sabemos que, por exemplo, um dos maiores fatores de risco na vida adulta para depressões e ansiedade é se já houve na infância. Como é que se mede? Isto não é tão direto como medir uma febre, medir a altura, medir o peso. Termómetro. Não, e às vezes isto é muito difícil. Nem há muitas vezes um exame, não é? Que muitas vezes os pais vêm, se não há um exame que se faça para se perceber e para ter um diagnóstico. Há muitas vezes esta pressão aqui para um diagnóstico e de um exame. E não há, não é? Não é que, por exemplo, como uma epilepsia, que muitas vezes fazemos um EEG e percebemos que é uma epilepsia. Aqui não há um exame. Portanto, a saúde mental é ferida através de uma avaliação global, portanto, que é feita através de entrevistas e não só com a criança. Aqui temos que pensar que é um bocadinho diferente da psiquiatria dos adultos, não é? Em que eu tento, a partir do meu utente, é aquela pessoa que está à minha frente. Aqui, nas crianças, então nas mais pequeninas, é fundamental as entrevistas serem também com os cuidadores e muitas vezes também não só com os pais, com as escolas, com, sei lá, pessoas de referência, às vezes avós, pessoas de atividades extracurriculares, e observar depois o comportamento também nos vários contextos. Muito importante. Por exemplo, uma criança que em casa está muito bem e o comportamento disruptivo é só na escola ou vice-versa, isto se calhar faz-nos pensar aqui mais até numa perturbação da relação, não é? Que atenção, não quer dizer que depois não venha a dar, não é, problemas a nível de saúde mental, mas se calhar não há propriamente uma patologia, porque isso é uma das coisas, é perceber como é que interfere no contexto e no funcionamento daquela criança. É fundamental recolher aqui várias informações. Depois outra coisa importante também é que às vezes, quer dizer, não é naquele momento não estou bem. Qualquer pessoa pode não estar bem, não é? E aqui também depois vem um bocadinho a questão da literacia, que isto é muito comum. Sei lá, meu filho está muito triste, e vamos perceber, o avô morreu há 2 dias. Isto é normal. Sabemos que as crianças passam por muitas fases, como os adultos. Há muitas montanhas russas emocionais, nós próprios passamos por elas. E existem as famosas birras dos 2 anos, são fases normais de desenvolvimento, como aquela reclusão típica dos pré-adolescentes. Então, que sinais de alerta é que merecem atenção dos pais para fazê-los procurar uma ajuda? Sim, por exemplo, isso que disse é muito importante, porque as birras, até certo ponto, são normais e são saudáveis, não é? Uma criança que nunca faz birras, que nunca se porta mal, isto às vezes é muito valorizado pela sociedade, porque é aquela menina muito perfeita, que nunca deu trabalho, e isto às vezes, olha, lá está, às vezes são as tais meninas depois extremamente ansiosas que mais tarde vêm aqui manifestar Ou outra. seja, não fazer birras pode ser um sinal de alerta. Na maioria das vezes é, sim. Portanto, depende da intensidade, obviamente, da birra. Isto tudo tem que se ver quando é que é normal e quando é que deixa de ser, tem aqui a ver com vários fatores, não é? Interfere com a vida da criança, qual é a intensidade disto, não é? Quer dizer, a birra, em que contexto? Esta birra dura quanto tempo? Mas sim, na maioria dos casos, a birra é importante, até porque a birra geralmente é porque há uma frustração, não é? Ora, as crianças têm que passar por isto. Isto é normal e é importante, é a forma dela se afirmar. Lá está, é isso que diz. Eu acho que às vezes o não fazer birras é que nos põe logo aqui um sinal de alerta, mas que isto ainda é muito valorizado muitas vezes pela sociedade. Tocou numa questão muito importante, que é a importância das crianças sentirem, serem capazes de sentir. Quando as crianças não sentem, é um sinal de alerta. É. Quando não reagem à morte de um familiar ou quando, no fundo, não fazem birra, quando lhes são negadas coisas fundamentais. Sim, e lá está, porque aí muitas vezes é um evitar, não é? Só que aquilo mais tarde vai aparecer. Por um menino com um espectro do autismo, pronto, aí pode não reagir por outras formas, por outras questões. Mas sim, o não reagir, sim, muitas vezes vai dar problemas no futuro. E que não é por mal, muitas vezes os próprios adultos não sabem lidar com as suas emoções e depois passam isto às crianças, não é? É muito pequeninos, a criança está a chorar porque a boneca se partiu. O que é que nós dizemos? Não chores, não estejas triste. Não, é normal estar triste, não é? Quer dizer, e ainda bem que estar triste. Portanto, é acolher um bocadinho aquilo, não é? Olha, percebo, gostavas tanto da tua boneca, percebo que estejas triste. Portanto, e isto é importante, sim, que nós muitas vezes lá está, é a nossa dificuldade também em confrontar-nos com, quer dizer, custa-nos ver um filho, uma criança sofrer, mas nós próprios muitas vezes não nos confrontamos com as nossas emoções, sim, e vamos transmitindo isto à criança, só que a longo prazo a criança aprende o quê? Vou calar isto. Pronto, bola para a frente, está tudo bem. E não. Quais são as perguntas, doutora, que os pais devem fazer às crianças? Não é devem, podem fazer às crianças para aferir do bem-estar mental delas? Às vezes temos muito aquilo, então a escola correu bem? Sim, não. Pronto.
Aliás, o não, geralmente é sempre sim, que é para não me perguntarem mais nada, pronto. Às vezes também não sei logo ali, quando chegam ao carro, que aquilo parece quase um interrogatório, mas depois em momentos, sei lá, estamos a cozinhar, estamos a pôr a mesa. Então, o que é que fizeste hoje? Perguntas mais abertas, com quem? Depois depende das idades, mas com quem é que brincaste? Qual foi o momento melhor do teu dia? Um bocadinho mais aberto, não é? E às vezes os próprios pais podem também eles próprios partilhar qualquer coisa. Não estou a dizer, claro, para partilharem as suas angústias, não é isto, mas partilharem também um bocadinho. Olha, hoje a mãe irritou-se por isto, alguém te irritou hoje. Ou, por exemplo, partilhar uma frustração. Eu sinto-me frustrado quando não consigo fazer uma coisa e a minha estratégia é esta. Sim, sim, isso é importante. E também ajudar a nomear, não é? Emoções, que é a tal questão que muitas vezes depois os miúdos não o sabem fazer. Muitos adultos também não sabem. Aliás, isso é curioso. Em muitas entrevistas com muitos pais, então, e como é que ele tem estado? Normal. Isso é o quê? Pois não, normal é relativo. O que é normal para mim pode não ser para aquela família. E depois, mesmo em termos de emoções, de sentimentos, como é que ele se sente? Triste ou feliz? Muitas vezes temos isto, não há mais emoções. E lá está. E isto era importante ser trabalhado até desde pequeninos, mesmo nas creches. Porque voltamos à questão da literacia, não é? Porque senão, se eu não sei, eu depois também não vou conseguir identificar isto. E é importante tentarmos nomear. Olha, há bocado falámos do tal menino, às vezes que a forma que tem de demonstrar, se calhar, que não está bem é bater em toda a gente. Se calhar ajudá-lo, não é? Olha, estavas muito zangado, por isso é que fizeste isto, não é? Portanto, ir nomeando as coisas e ajudá-lo a pensar um bocadinho nisto, não é? Também. E não ser só o não faças, não estejas triste, não estejas zangado, põe um sorriso na cara, já passou. Quando a família decide procurar ajuda, qual é que deve ser o primeiro passo? Pronto, isto aqui é assim, em termos de Serviço Nacional de Saúde, nas nossas consultas de pedopsiquiatria, a referenciação é feita maioritariamente pelo médico de família. Em casos pontuais pode ser por outros colegas, sei lá, da consulta de pediatria ou até do serviço de urgência. Mas, portanto, eu diria inicialmente é recorrer ao médico de família. Ele é aqui o que faz até aqui uma triagem inicial, até para perceber, porque isto depois depende, há casos que serão mais para a psicologia, outros para a pediatria, que às vezes se tocam aqui um bocadinho, outros para a pedopsiquiatria, portanto. Qual é a diferença entre o acompanhamento de um psicólogo e de um pedopsiquiatra e porquê é que é tão importante recorrer sobretudo a estes profissionais de saúde qualificados? Para já tem logo a ver com a formação, não é? Um psicólogo tira um curso de psicologia, um pedopsiquiatra é médico, depois temos depois do curso de medicina, a especialização, não é? Na psiquiatria da infância e da adolescência. O trabalho deve ser sempre em parceria, tanto que por isso é que a importância das equipas multidisciplinares, então na pedopsiquiatria ainda mais importante. Na grande maioria das situações, a primeira linha de intervenção deve ser sempre a psicoterapêutica. Este acompanhamento aqui de perceber as emoções, nomear as emoções, arranjar estratégias para ir lidando com elas de forma mais adaptativa. Isto geralmente é feito mais por um psicólogo e à partida as consultas são mais frequentes. Depois, o pedopsiquiatra faz aqui a parte diagnóstica, articula, trabalha sempre deveria ser sempre em articulação com a psicologia, e depois há aqui a parte da farmacologia, que quando é necessário o psicólogo não pode pôr e é o pedopsiquiatra, ser médico, que põe. Os pais têm provavelmente receio de medicar os filhos ou é o contrário? Depende, e vê-se muitas duas coisas. Há muito receio ainda, e às vezes há uma grande resistência, não é? Às vezes até excessiva. Não querer iniciar o filho num tratamento com sim, e também medicamento. ainda há muita desinformação, não é? De questão da dependência, de depois vai alterar o cérebro. Portanto, ainda há aqui também assim, alguns mitos. Há fármacos que são seguros, que estão aprovados na idade pediátrica, e, portanto há estudos, e por exemplo esta questão da dependência, que isto se fala muito, até nos antidepressivos, a questão da dependência. Os antidepressivos não causam dependência. E estão aprovados, alguns deles estão aprovados na idade pediátrica, para o tratamento de ansiedades. Pode haver pessoas que não se dão bem com eles, sim, como há quem não se dê bem com Benuron. Mas, portanto, os antidepressivos não causam dependência e são medicamentos seguros. E não alteram a estrutura do cérebro? Não alteram. Portanto, há pais que são muito resistentes. Às vezes também temos o contrário. Eu assumo, são os pais Ritalina, talvez. São os pais que pensam, vamos procurar um medicamento para que ele tenha boas notas e seja bem sucedido. Sim, para que tenha boas notas, para que não seja mal educado, para que não responda, para que... Pronto, há muito. E às vezes depois há a pressão, não só dos pais, das próprias escolas. E aqui tenho que fazer ressalvas, há pessoas incríveis. Eu acho que também as escolas, as turmas muitas vezes são enormes, isto é muito difícil de gerir.
Mas muitas vezes sim, nós sentimos muito esta pressão e às vezes até aqui umas expectativas muito desajustadas face à resposta possível numa consulta de pedopsiquiatria. Olha, dou-lhe um exemplo, uma situação de um jovem que estava há mais de um ano sem ir à escola, em que não se identifica psicopatologia, portanto não há ansiedade, não há irritabilidade. O jovem diz que não vai porque não quer. Portanto, o caso já tem psicólogo, já tem estrutura na comunidade de apoio e havia muita esta expectativa. Vai ao pedopsiquiatra e vai haver aqui... Intervenção mágica. Sim, Um medicamento mágico. mágico. Eu até brinco um bocadinho, se houvesse comprimidos mágicos, existe para qualquer coisa. Olha, não havia excesso de peso, não havia pessoas carecas, não havia ansiedade, depressão. Portanto, isto não existe. Mesmo quando medicamos, e há situações em que medicamos e que os medicamentos podem ajudar, mas nunca é mágico. Claro, e às vezes é uma desresponsabilização muito grande, que é, resolvam. Acho que é importante também ressaltar que os profissionais de saúde indicados para tratar da saúde mental são os pedopsiquiatras e os psicólogos, certo? Sim, certo. Porque existe uma ampla oferta no mercado. Existe, e às vezes um bocadinho, eu acho que se vende às vezes aqui soluções mágicas, não é? Os 10 passos para acabar com a ansiedade. E que isto até é prejudicial. Cada um é livre de escolher o que quiser, obviamente, mas eu acho que às vezes é aqui um bocadinho é importante sermos honestos, não é? E não vai haver uma resposta mágica, isto não existe. É um bocadinho como alguém que tem uma doença oncológica, há a quimioterapia. Depois pode procurar tudo o resto. Agora não vamos deixar de fazer isto. Eu acho que na saúde mental que ainda há esta visão aqui um bocadinho quase mística. Isto é... E não, há ciência por trás. Isto é uma ciência, a psicologia, não é achismos. Após o Covid, a saúde mental infantil tornou-se uma questão ainda mais séria em Portugal, como noutros países. Crianças estiveram fechadas durante muito tempo e sabemos na ULS do Médio Tejo, como nas outras ULS, que as urgências infelizmente ficaram cheias de casos de tentativas de suicídio, por exemplo. E é algo que não se fala. É importante falar, certo? É, e olha, lá está. Ainda há muito também, olha, mais um mito de... Não vou falar de morte porque isto pode fazer com... Não, está provado que é importante falar. E o falar não aumenta os casos, pelo contrário, não é? Porque as pessoas sentem-se ouvidas, sentem que há um espaço onde podem falar, onde podem partilhar. Portanto, isto é muito importante, sim. E mais uma vez também a questão da literacia mesmo em casa, de se falar, de se arranjar aqui um espaço, mas que isto tem que ser feito desde pequeninos. Se eu nunca fui habituada a isto, mais uma vez, se eu nunca fui habituada a parar para pensar no que sinto, sempre foi não chores, não estejas triste, está tudo bem, muitas vezes só se percebe que não está num ponto em que, lá está, é quase que aqui também um grito desesperado às vezes por ajuda, não é? Uhum. Fazemos uma pequena pausa na conversa, precisamente para escutarmos as informações úteis deste episódio do Haja Saúde com a Diana Ralha, que é dedicado a... Já vai ver. Voltamos já de seguida. Até já. Vivemos num tempo em que pedir ajuda ainda custa muito, sobretudo quando falamos dos mais jovens. Mas há uma ideia muito importante que vale a pena repetir: não é preciso enfrentar tudo sozinho. Se um jovem estiver a passar por uma situação de violência no namoro, violência doméstica, abuso sexual ou qualquer outro tipo de crime, pode sempre contactar a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, a APAV, através da sua linha de apoio. O número é o 116 006. Vou repetir: 116 006. É uma linha telefónica de apoio gratuito, confidencial e é um primeiro passo muito importante. Quando o problema passa pelo bullying, pela violência entre colegas, por conflitos em casa ou por medo de falar com um adulto, existe a linha SOS Criança. O número é o 116 111. Repito, 116 111. Se a situação for de ciberbullying, exposição online, chantagem, partilha abusiva de imagens ou outros riscos da internet, há a linha Internet Segura, através do número 821 90 90 e do site internetsegura.pt. Nos casos de tristeza persistente, ansiedade, depressão, sofrimento emocional ou sensação de desespero, os mais novos podem sempre ligar para o SNS 24
O número já todos conhecem, é 808 24 24 24 e só têm de escolher a opção de apoio psicológico. Quando há alguma ideação suicida, risco de autoagressão, uma crise emocional muito intensa, é fundamental procurar ajuda imediata e nessas situações pode ligar-se para a Linha Nacional de Prevenção do Suicídio, que é o 1411, ou mesmo em caso de emergência ligar o 112. Mas pedir ajuda não tem de começar obrigatoriamente por um telefonema. Um jovem pode dirigir-se também ao hospital, ao centro de saúde e dizer simplesmente que precisa de ajuda. Há profissionais preparados para ouvir, orientar e encaminhar. Há outra mensagem essencial que quero deixar. Nem sempre é fácil falar com o pai ou com a mãe. E isso não deve impedir ninguém de pedir ajuda. Pode ser um professor, um familiar, um vizinho, um treinador, um amigo mais velho ou outro adulto em que se confie. O importante é não ficar em silêncio, porque pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é um ato de coragem. E por vezes uma conversa, um telefonema ou apoio da pessoa certa no momento certo podem mesmo mudar tudo. Estamos de volta à conversa. Obrigada por escutar o Haja Saúde. O episódio de hoje é dedicado à saúde mental infantil. Para falar sobre este tema, senta-se no consultório Mariana Farinha, pedopsiquiatra da Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Retomamos a conversa e, precisamente, a Diana Ralha foi responder nas informações úteis àquilo que falávamos na primeira parte, que é a importância que é preciso dar à saúde mental infantil e àquilo que tem acontecido nos últimos anos, que é um agravamento dos problemas a este nível. Eu gostava que deixasse também, se possível, algumas instruções práticas para os pais e os educadores. Como é que ensinamos a uma criança a reconhecer, por exemplo, os sinais físicos de ansiedade no corpo, antes que isso escale para um ataque de pânico ou uma explosão de raiva? Isso é muito importante e olha, e às vezes é uma das coisas que nas consultas que é importante até para nós, por exemplo, quando medicamos, não é? Às vezes até medicamentos em SOS, quando há as questões dos ataques de pânico, não é? E uma das coisas, às vezes, que se tenta, geralmente mais com os adolescentes, mas que se tenta trabalhar é o que é que tu sentes quando tens o tal ataque de pânico. E é curioso porque há miúdos que a primeira resposta é logo não sei. Pronto, portanto que vai de encontro ao que diz. Depois, com ajuda, começam a pensar nisto, mas é curioso que sim, que muitos deles vê-se que nunca pensaram nisto. Até mesmo para haver aqui uma medicação SOS é importante reconhecer aqui não é, os sinais iniciais. Então vamos lá, doutora, quais são? Pois é um bocadinho variável, não é? Mas muitas vezes, olha, há a sensação, as palpitações, ele começa a sentir o coração a bater muito rápido, e volto a dizer, isto depende muito e às vezes até é importante nós darmos exemplos para eles irem pensando, não é? Há às vezes os suores, começa a transpirar, há a sensação de falta de ar, não é que eles dizem, que depois muitas vezes começam a ficar assustados com isto e isto ainda aumenta mais a ansiedade. Pode haver às vezes assim, sinais de tonturas, de ficar meio zonzo, em alguns casos há dormência. Se nas mãos ou nos pés? E pode haver, sim, nos membros, às vezes até mesmo num braço. Depois alguns miúdos também ficam muito assustados porque acham que estão, e alguns pais até que estão a ter, não é, AVCs, coisas do género. E isto é ajudá-los um bocadinho a pensar o que é que acontece com eles, sendo que às vezes pode ser variável. E aqui é importante, sim, mesmo os pais tentarem perceber, não é? Nos miúdos mais pequeninos, quando os começamos a ver mais agitados, a andar de um lado para o outro, por exemplo, e serem os próprios pais até dizer, olha, estou a ver que estás agitado. Ou então o contrário, sei lá, miúdos que até são muito agitados e de repente estão parados a um canto. O que é que se passa? Estou a tentar mais quieto. Nesse caso, que exercícios simples é que se pode fazer? Respiração? A respiração pode ser boa, mas geralmente só se a criança ou o adolescente já estiver habituado a fazê-lo, não é? Por exemplo, às vezes aconselha-se de dormir, pode-se fazer aqui exercícios de respiração. Se eu nunca tiver feito, quando estou muito ansioso pode ser pior, não é? Porque o respiro, aquilo ainda pode atrapalhar mais, pode ser treinado e depois sim, se eu estiver habituado, às vezes pode ser tentar mudar o foco. Por exemplo, nomear 5 objetos azuis, portanto, focar-nos no aqui e no agora. Por exemplo, no carro, contar quantos carros pretos é que passam, ou quantos carros brancos. Sim, portanto, às vezes sim, tipo, pequenas coisas que mudem o foco. Não é? E atenção, isto não é o não pensar, depois é importante pensar naquilo, mas no momento não vai ajudar, não é? Portanto, às vezes sim, mudar um bocadinho o foco. Depois às vezes depende, há miúdos que é melhor até deixá-los afastarem-se um bocado, desde que estejam seguros, obviamente, e falar mais tarde, porque às vezes há pais que
mas e o que é que tens? Mas e fala comigo, mas isto às vezes pode ser pior. Há adolescentes ou crianças que até dizem que às vezes um abraço que ajuda a regular, há outros para quem isto é horrível. Temos que ir vendo e conhecendo e ajudá-los a perceber o que é que funciona melhor com cada um. A autocompaixão talvez seja importante também, às vezes exigimos-nos muito. Como é que ensinamos as crianças a serem mais meigas consigo próprias, aprenderem a lidar com os erros? Eu falhei, eu não querer mostrar o teste que tem um resultado menos bom. Cada criança tem o seu temperamento. Independentemente da educação, sabemos que há miúdos que se calhar vão ser mais extrovertidos, introvertidos, mais sensíveis, menos sensíveis. Portanto, também há aqui questões de temperamento. Mas depois, por exemplo, as crianças aprendem muito mais do que aquilo que nós dizemos é por modelagem, não é aquilo que veem. E, portanto, por exemplo, se eu enquanto mãe sou uma pessoa que me estou sempre a criticar, que disparate, lá fiz isto mal outra vez. Portanto, se eu tenho um discurso muito autocrítico comigo, se calhar vou passar um bocadinho isto aos miúdos, comigo e com os outros até, não é? Eu estou permanentemente a ser crítica com os outros, com a professora. Ou repetitiva. Também, que alguns pais, por exemplo, são muito. Eu acho que também é importante nós adultos, muitas vezes até falarmos dos nossos erros, que erramos, que temos arrependimentos, partilhar um bocadinho também isto com eles. Há pais que dizem, eu nunca lhes peço desculpa. Porquê? Entrando no mundo dos adolescentes agora, como é que mantemos um canal aberto de comunicação quando a resposta muitas vezes é um silêncio absoluto sobre o que se passa, a porta fechada, do quarto fechada? E aqui também, eu acho que é importante percebermos que até certo ponto é normal, não é? Haver este afastamento. E privacidade Exatamente. que eles necessitam. E para alguns pais isto também é muito difícil, não é? Aquela típica, mas ele sempre foi um menino muito meigo e agora... E sempre me contou tudo. Exatamente. Olha, isso, por exemplo, isso é outro mito. Às vezes esta coisa do, ele sempre me contou tudo, nós somos as melhores amigas. E não, Os olha, melhores amigos. que isso eu costumo dizer logo, não é suposto, lá está. Acho que podemos ser amigos, ser compreensivos, mas depois é mãe e é filho, pronto. E portanto perceber que é normal, até uma certa idade, sim, os pais vão ser, quando digo pais, cuidadores, não é? Principais. Mas vão ser aqui o mundo das crianças. Mas é normal e é expectável que depois isto se vá dissipando um bocadinho, não é? E que a adolescência também é muito isto, e isto é importante. É importante haver uma desidealização dos pais, dos cuidadores, por parte dos jovens. Isto é como, sei lá, até aos 10 anos o pai é o super-herói e depois é importante e saudável eu perceber, lá, o meu pai afinal tem defeitos. Até porque se eu não perceber isto... Ou a minha mãe não conseguia eu tão bem. Exatamente. Ou a minha mãe. E perceberem que eu continuo a amar a minha mãe, mas há espaço para também a criticar. E isto é importante que se faça. Não é? Até porque quando isto não acontece, o que é que acontece? Se eu acho que a minha mãe é perfeita, eu vou exigir de mim perfeição. E agora também voltamos um bocadinho àquilo, não é? Portanto, se é possível ser perfeita, eu não posso falhar. E, portanto, é normal até certo ponto haver este distanciamento, não é? É normal. Também dizem muito isto, que porque agora parece que a palavra dos amigos é mais importante. É normal. Isto faz parte. Agora, lá está, como é que podemos? Não há aqui olha, mais uma vez, não há uma fórmula mágica, mas às vezes é um bocadinho respeitar a privacidade, dar-lhes espaço, que vê, claro, não é? Quer dizer, olha, eu vejo muito, por exemplo, cada vez mais famílias que não há momentos juntos, não fazem refeições juntas, e estão todos em casa, portanto, não fazem, e às vezes porque é mais cómodo para todos. Porque assim eu vejo a minha novela e ele assim não se chateia, pronto, e portanto isto, não. Mas respeitar e às vezes até dar aqui um bocadinho de espaço. E depois às vezes não haver aquele, agora sai do quarto, vamos falar. Não, às vezes, olha, vamos fazer uma caminhada, e aí aproveitar para falar, para perguntar como é que estás, está tudo bem. Olha, às vezes até, por exemplo, não quero falar, mas olha, a mãe está aqui, se precisares mais tarde, às vezes eu deixo um bilhete, por exemplo. Percebi que estavas mal, não queres falar, tudo bem. Comunicarem por bilhetes, talvez, não é? Por exemplo, às vezes até... Dizer o que não gostam uns dos outros, deixando bilhetes, em vez de ser... E para alguns miúdos pode ser mais confortável, sim, esta via. Por exemplo, pode ser uma... E depois é mostrar que os pais continuam ali. Portanto, que depois não há... Que às vezes depois parece quase que os pais ficam zangados e também já retaliam. Que muitas vezes isto não é propositado nem é consciente, não é? Mas que depois isto mostra ao adolescente, olha, então afinal eu não me posso zangar. Não, e para ele perceber, não, os pais continuam aqui. Portanto, agora, às vezes também não é fácil também gerir isto nos pais. Uhum. A doutora Mariana recebe no seu consultório muitas crianças.
E pode ser também a voz delas, das suas consultas, das crianças que tem visto nestes últimos 2, 3 anos, 4 anos do pós-pandemia. O que é que acha que elas gostariam mais de expressar e não conseguem? É uma boa questão. Olha, eu acho que às vezes é muito isto, é não serem desvalorizadas, por exemplo. Isto vê-se muito entre os mais pequeninos, mas estás assim porquê? Mas não tens motivos nenhuns para estar assim. E às O vezes, que dizem os pais, não é? sim, Desvalorizar o que os eles adultos, sentem. sim, aqui um bocadinho, olha, pronto, começou no início, antes não se falava de saúde mental infantil, mas como assim? Não tens problemas nenhuns. E têm, às vezes têm. E às vezes querem ser vistos, ser ouvidos. Não é? E às vezes sim, também que este mundo muito corrido, em que não temos tempo para nada, em que andamos sempre a correr, e que se reparar, às vezes, os miúdos só têm atenção pelo lado negativo. E os miúdos querem atenção. Sei lá, na pandemia, temos um miúdo de 4 anos que os pais estão os dois em teletrabalho, ele vê-os lá em casa, mas ninguém liga nenhuma, mãe, nada, pai, nada. De repente ele manda a televisão ao chão. E ele, de repente estão ali os dois. Portanto, ele acaba por ter atenção. Não é? E às vezes eu acho que é muito isto. Eu acho que às vezes os miúdos querem. Eu estou aqui. E, portanto, se eu não tenho isto, vá pelo lado positivo, digamos, tenho pelo negativo. E depois o problema é que isto vai se reforçando, não é? Um miúdo, lá está, que se for o bem computado, o bonzinho, ninguém liga nenhuma, mas de repente começa a fazer disparates e os pais já vão à escola e todos os dias já. Portanto, às vezes é um bocadinho isto, e às vezes eu acho que falta isto. Portanto, eu sei que também não é fácil, a sociedade, não é? Dias corridos, tudo, às vezes não há, mas às vezes é muito isto. Às vezes eu acho que quer ser visto, quer brincar, quer um bocadinho mais da mãe, do pai. Uhum. E do lado dos pais e dos cuidadores, o que é que acha que eles gostariam? Pois, olha, também isto às vezes é um bocadinho. Eu acho que às vezes depende, às vezes querem aqui respostas um bocadinho mágicas e às vezes eu acho isto também importante. Às vezes há um desconhecimento e, mais uma vez, uma iliteracia muito grande do que é o desenvolvimento normal e expectável de uma criança, porque às vezes temos expectativas que não são reais, não é? Não é quando os pais vêm, mas ele tem 8 anos, ele sabe que não pode comer. Não, não sabe. Não é? Às vezes nem nós adultos sabemos. Ou Portanto, seja, as crianças não são pequenos adultos. não, exato. Não, não são. Sim. E às vezes queremos que sejam, não é? Para umas coisas, depois para outras não. E nem os adolescentes são pequenos adultos, que às vezes também há muito. E os adolescentes, então eu acho que ainda são mais. Porque as crianças ainda são pequeninas, fofinhas. Os adolescentes são ali aquela. Não são uma coisa nem outra, não é? E às vezes sim, queremos que eles sejam adultos que não são, e até porque não conseguem. O cérebro deles, que a parte pré-frontal, que é responsável por este controle da impulsividade e tudo, só está formada aos 25 anos. Portanto, há coisas que eles não conseguem. E com isto não estou a dizer para desculparmos tudo, como é óbvio, claro que não. E aqui é muito importante também a questão dos limites, das regras, das rotinas, que muitas vezes não há. Portanto, eu fiquei este muitas vezes não há. Sim, que muitas vezes não são colocados, não é? Desde pequeninos em sítio, e que depois, na adolescência, depois às vezes isto é um problema, não é? Porque uma coisa é em pequenino, quer o tablet, dá-se o tablet e assim está caladinho, não, ninguém chateia. O problema é que depois, em adolescente, já não é só o tablet, não é? Ou seja, parece que a pausa que nós fizemos quando disse as regras que muitas vezes não há, eu perguntei-lhe o que é que as crianças diziam, o que é que os pais diriam, e no fundo isto é o que a doutora Mariana diria, talvez. Questão da falta de regras. Sim, os miúdos precisam de regras, mesmo em pequeninos, quando dizem que não querem, está provado. Estou aqui à deriva, não tenho regras, ninguém me põe limites. Isto para o miúdo é assustador, apesar de eu não quero comer a sopa ou eu quero fazer o que me apetecer, no fundo não querem. Eles querem sentir-se seguros e protegidos e as regras e os limites transmitem esta segurança. E muitas vezes os miúdos chegam-nos na adolescência aqui com questões que percebemos que não são de agora, que já são antigas, só que só agora é que são problemáticas. E às vezes é muito difícil porque, mais uma vez, depois querem quase aqui uma resposta mágica quando se percebe que isto também tem muito a ver aqui com uma inconsistência grande de regras, de limites. E sim, eu acho que isso é um dos grandes problemas da nossa sociedade. Acabamos por falar da importância das crianças e dos adolescentes existirem enquanto tal. É verdade, sim, e ser olhados enquanto tal. Lá está, sim. Deixamos um alerta para essa importância. Muito, muito obrigada, doutora Mariana. Obrigada, eu. O Acha Saúde fica por aqui. Voltamos daqui a 15 dias neste consultório que lhe diz tudo, mesmo tudo.
ou quase tudo sobre saúde, pela sua saúde, para que haja saúde. Fique bem. A Unidade Local de Saúde do Médio Tejo dá a resposta direta a cerca de 170 mil utentes em 35 unidades funcionais de cuidados de saúde primários e 3 hospitais. Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, Nossa Senhora da Graça, em Tomar e Rainha Santa Isabel, em Torres Novas. Iniciou atividade em janeiro de 2024, a partir de uma reestruturação do modelo organizativo do SNS, para mais e melhores cuidados e uma relação mais próxima com a comunidade dos concelhos de Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zézero, Mação, Sardual, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha e Vila de Rei. Obrigada por estar connosco neste podcast. Subscreva-o e marque-o na agenda. Siga-nos nas redes sociais. Estamos juntos para cuidar de si e dos seus. Haja saúde!